one day every knee will bow. Shalom. Gostaria de compartilhar um breve entendimento sobre Gênesis 12, verso 1 a 8. Creio que pode nos ajudar no momento em que não estamos vendo uma terra para a qual temos que ir. E sem dúvida é um tempo em que está ressoando em nossos corações em alta voz, assim como o Senhor falou para Abraão, saia. Está ressoando isso em nossos corações nesses dias. E usarei o significado de algumas palavras em hebraico para que possamos compreender mais o processo no qual Abraão foi conduzido. Bom, primeiramente precisamos analisar a ordem de Deus a Abraão. E qual foi esta ordem? A ordem foi que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Gênesis 12, 1. A primeira ordenança então é para sair. E este verbo é interessante que indica se mover, indica movimento, ou seja, sair ou se mover de dentro de algo em que estou inserido, ou ainda sair debaixo de algo que me influencia. E esta palavra, sair, no hebraico é yalar, e está ligada a halar. Essas duas palavras têm como um dos seus sentidos mover, mas em aramaico significa pedágio, imposto, tributo. E isto revela que para que haja este sair de baixo e este mover-se, é preciso pagar um preço. Não é algo que seja gratuito, mas algo que envolve uma disposição para se pagar um valor. E neste verso, então, podemos perceber que Deus mostra a sua terra quando eu saio da minha terra. E devemos sair da onde? Saímos, portanto, da nossa terra, da nossa parentela, da nossa casa, e trazendo para as nossas vidas essas palavras, pode nos indicar o seguinte: terra, Eretz, lugar onde estou firmado, porque esta palavra vem de uma raiz hebraica significando ser firme. Parentela, é lugar onde fui gerado. E isto diz respeito a comportamentos, palavras de familiares e ainda alianças, porque a palavra usada para parentela tem a mesma raiz da palavra usada para circuncisão, ou seja, mular ou milar. E sabemos que circuncisão se refere a uma aliança. Temos casa, é aquilo que me cobre e me dá segurança, ou ainda aquilo que eu construí ou que foi construído em mim, porque da palavra usada para casa procede baná, que significa construir. E a respeito dessas palavras, cabe a cada um orar ao Senhor, examinar a si mesmo quanto aquilo que representa a terra, a parentela e a casa para si mesmo. Ou seja, as perguntas a serem feitas podem ser: terra, sobre o que eu estou firmado? Parentela, quais alianças, quais comportamentos, quais palavras recebidas eu preciso deixar? Casa, onde está a minha segurança? Qual cobertura preciso deixar? O que foi construído em meu caráter e que preciso deixar? O que eu construí pelo meu próprio esforço e que preciso destruir? Então, resumindo, nós temos um sair, um se mover, um movimento. Da onde? Da terra, o lugar onde estou firmado. Da parentela, que são palavras, comportamentos, alianças. Casa, que significa segurança, cobertura, construção própria, caráter construído. Então essas são algumas questões que podem nos ajudar nesse tempo de sair. Mas antes de continuarmos com Gênesis 12, vamos para os evangelhos, mais especificamente para Lucas, capítulo 14, verso 15 a 21, onde temos uma parábola dita por Yeshua. Esta parábola diz respeito a um casamento, a uma grande ceia, a qual foi dita por Yeshua para se referir ao reino do Eterno. E quando o servo foi chamar os convidados, aqueles que já haviam dito sim, estes deram desculpas. E aqui vejo uma relação com a terra, com a parentela, com a casa, porque suas desculpas estavam relacionadas a esses três lugares, essas três coisas: casa, parentela e terra. E o primeiro então disse que havia comprado um campo. Isto fala da terra, ou seja, como se ele estivesse dizendo: Senhor, agora eu tenho uma terra, não posso ir. O segundo deu a desculpa de que havia adquirido 5 juntas de boi, e boi no grego significa alimentar, vem de uma raiz significando alimentar, e no hebraico também tem a ver com alimentar, tem a ver com arar a terra. Portanto, os bois eram para alimentar uma família, uma parentela, e a desculpa era como se fosse: Senhor, eu tenho uma parentela para alimentar, não posso ir. O terceiro disse que havia se casado, ou seja, adquiriu uma casa, e a desculpa era como se fosse: Senhor, agora eu tenho uma casa, não posso ir. E será que as nossas desculpas não têm sido assim? Senhor, eu tenho uma terra, não posso ir. Senhor, eu tenho uma parentela, não posso ir. Senhor, eu tenho uma casa, não posso ir.
Então que analisemos e examinemos a nós mesmos pela ajuda do Espírito do Senhor a respeito dessas questões. E outra coisa interessante é notarmos o caminho que Abraão percorreu, porque eu creio que poderemos tirar uma outra lição e também podemos ter uma opção de direção a seguir. No verso 4, Abraão sai de Harã, depois ele vai para Canaã, segue para Siquém e chega ao carvalho de Moré. E por fim, arma sua tenda em Betel. Então vamos ver o que os nomes desses lugares podem nos trazer em seus sentidos originais. E eu creio que isso vai nos dar uma direção. Temos Harã, que procede de Harar, que é um dos seus sentidos é ressecado, seco, um lugar seco. Temos Canaã, que procede de Caná, que significa ser rebaixado, ser humilde. A outro lugar é Siquém, que procede de Shacam, ou Shaham, cujo significado é levantar cedo. Moré significa professor, e Betel é Beit El, que é casa de Deus, ou casa daquele que detém todo o poder, mais literalmente falando. Portanto, temos aqui um caminho percorrido por Abraão. A primeira coisa que ele fez foi sair do lugar seco, depois se moveu para uma humilhação, para uma inclinação, para um reconhecimento da sua condição. Após isso, ele se levantou sem demora, chegou ao lugar onde ele receberia a instrução, o ensino, a direção, para então armar sua tenda na casa de Deus, na presença do Eterno. Então, resumindo, nós temos assim, um lugar seco, um lugar de humilhação, um lugar onde se levanta sem demora, com rapidez, e um lugar de instrução, para assim chegar então à casa de Deus, à presença do Eterno, a presença do Elohim, do Hashem. Recapitulando, então Harã, Canaã, Siquém, Moré e Betel. E nesse episódio de Abraão nós podemos notar que ele fez duas coisas, ele teve duas atitudes que significam muito para nós. Ele edificou um altar duas vezes em Gênesis 12, versos 7 e 8, invocou o nome do Senhor, Gênesis 12, 8. E isso é o que nós também precisamos fazer. E neste ponto eu gostaria de falar um pouco sobre o altar. Bom, em hebraico esta palavra é misbeach, que significa lugar de sacrifício. E podemos perceber nas escrituras que a vida e o culto diário do povo de Israel estava muito ligado com o altar. E sem ele, sem o altar, o culto relacionado ao sacrifício não poderia existir. E interessante que misbeach procede de zabar, cujo sentido é matar, é sacrificar, é abater, é imolar. E desta palavra surge zebar, mudando a vocalização, porque as consoantes são as mesmas. E seu significado é desprovido de proteção. Então eu faço uma pergunta: quando eu estou desprovido de proteção? A resposta é simples e é clara: quando eu me desarmo, assim eu estou me desprovendo de proteção. Portanto, eu posso entender que preciso estar no altar diariamente para cumprir o culto diário, ou seja, para servir, para trabalhar. Sou conduzido a um abatimento, a uma morte, a um desarmamento diário perante Ele. Eu preciso me desarmar para poder ser abatido pelo Senhor. Isso é levantar um altar. Bom, a outra ação de Abraão foi invocar o nome do Senhor. E algo muito interessante nas palavras hebraico. A palavra usada para invocar é kara, que tem a ideia de encontrar alguém. Mas é interessante que há outras duas palavras com a mesma raiz. Uma é karav, que é aproximar, chegar perto, e a outra é kerav, cujo significado é batalha, guerra. Então, seguindo esta etimologia da palavra, eu posso entender que para se invocar o Senhor, será travada uma batalha, uma guerra contra o meu eu, contra as minhas ansiedades, preocupações, conceitos, e após esta batalha, me chego perto dele, e então eu me encontro com ele. Então, invocar é travar uma guerra consigo mesmo, é chegar perto do Senhor para então encontrá-lo. E por fim, é interessante percebermos que Deus, o Eterno, dá a Abraão uma nova perspectiva da terra, parentela e casa. No verso 5, nos mostra que pessoas foram acrescentadas a Abraão em Harã. Gênesis 12, 5 nos diz isto. Ou seja, uma nova parentela, novas alianças, novos comportamentos. Ele saiu de uma parentela para adquirir outra. O Senhor acrescentou a ele uma nova perspectiva de parentela. Do mesmo modo, vemos o Senhor dando outra terra a Abraão. Gênesis 12, 7 está escrito isso. Ele saiu da sua e Deus lhe deu a dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E no verso 8, temos Deus dando a Abraão uma outra casa. Abraão saiu da sua casa e encontrou a casa de Deus, ou seja, Betel. Então Deus é perfeito em tudo. E se Ele nos diz para sairmos da nossa terra, é porque Ele nos dará outra terra. Se Ele nos manda sairmos da nossa parentela, é porque nos dará outra.
Se Ele nos ordena sair da casa do nosso Pai, é porque nos dará a sua casa. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então que você possa seguir as ordens do Senhor. Se Ele tem te dito para sair de algo, então saia e que o Senhor te abençoe. Shalom.